Ótimos estudos a todos. Eu vou falar agora da nova lei de abuso de autoridade de setembro de 2019, salientando para aqueles que desejarem receber o mapa mental completo que norteará essa apresentação, peço a gentileza para seguirem as instruções abaixo. Capítulo 1. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica, ou seja, não precisa atingir algum resultado, tratando-se, portanto, de um crime formal, de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Olha que texto atípico de um diploma legislativo. Haja visto que o que é capricho, não é? Então o legislador aqui inovou de uma forma, digamos assim, muito questionável. O que é capricho, não é? Mas, de toda forma, está aí. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade quando for qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do poder executivo, também são sujeitos de crime de abuso de autoridade, sujeitos ativos, membros do poder legislativo, membros do poder judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce também, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgãos ou entidades abrangidas pelo artigo. Da ação penal. Os crimes previstos nessa lei são de ação pública, penal, incondicionada à representação, ou seja, ela tem impulso próprio através do Ministério Público. Será admitida ação privada como exceção se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Quem é o querelante, só relembrando? É aquele que queixa, o reivindicador. No caso aqui é o que foi afetado pelo abuso de autoridade. A ação privada subsidiária à pública incondicionada será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses é o prazo para que a ação privada seja exercida, ou seja, 6 meses contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, depois de 6 meses esgotado o prazo da denúncia, nesse prazo pode-se interpor a ação subsidiária à pública, privada. Da ação penal. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele
sofridos. No caso de reincidência, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública poderá ocorrer pelo período de 1 a 5 anos. Até 5 anos, 1 a 5. Também no caso de reincidência apenas, no abuso de autoridade, poderá ocorrer a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Então pode ocorrer tanto a perda de 1 até 5 anos, a perda não é de 1 a 5 anos, é a perda. A inabilitação para o exercício de 1 a 5 anos, ou então a perda do cargo público. Justamente é o que fala o parágrafo único, ou seja, tem que haver reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos os efeitos, devendo ser declarados motivadamente. Ou seja, haverá um exaurimento, um adentramento ao mérito, quer dizer, o texto legal deixa aqui uma margem grande à interpretação, respectivamente, dentro do caso concreto em tela. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei são prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. 1 a 6 meses. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis, ou seja, trafegam paralelamente nas diversas áreas do direito no tocante à responsabilidade daquele que praticou o ato de abuso de autoridade, quais sejam, tanto ocorrem reprimendas, se cabíveis, nas esferas penais, cíveis e administrativa. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. Não se podemos do mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, se já passou em julgado no direito do crime, na esfera criminal, a análise do mérito, com toda a profundidade da instrução do processo, então não cabe mais a discussão desse tema nas esferas civil ou administrativa. Qual seja, a decisão criminal vincula a decisão administrativa. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O que o legislador veio falar aqui? Também, quando reconhecido o excludente de ilicitude dentro do processo do crime, quais sejam ou que o crime foi feito por estado de necessidade, ou por legítima defesa, ou por estrito cumprimento ao dever legal, não há crime, não há ilícito. Logo, não haverá reprimenda. Dos crimes e das penas. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, ou seja, não observar o direito de liberdade do acusado, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, ou seja, se não fizer isso, ou seja, não é, quando deixar de fazer relaxamento de prisão, concessão de liberdade provisória e concessão de habeas corpus quando cabível. Também, decretar a condução coercitiva de testemunho investigado manifestamente descabida
ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, ou sem prévia intimação, ou seja, um ou outro. O que se viu na história recente de processos aqui no Brasil foi justamente assim, pessoas algemadas sem o menor sentido, pessoas que não ofereciam reação, não é? Então veio o legislador para poder segurar esse tipo de abuso, não é? Então, se for feito mesmo assim, configura crime. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, no caso da autoridade policial, não é? Nesse caso, detenção de 6 meses a 2 anos. Incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa, bem como o lugar onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Também crime de abuso de autoridade, deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, também é crime esse prolongamento, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem um motivo justo e excepcionalíssimo, que é essa exceção, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido, ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Não pode induzir ninguém a produzir prova contra si mesmo ou a terceiro. Detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Constranger a depor sobre ameaça de prisão. Pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção, 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Não pode haver coerção. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença do seu respectivo patrono. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante de delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Detenção 6 meses a 2 anos e multa. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão, bem como das circunstâncias de sua custódia. Detenção de 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que, ou seja, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena 6 meses a 2 anos, detenção. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. 1 a 4 anos de detenção. Incorre
na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado ou disposto no ECA. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Detenção, 1 a 4 anos, incorre na mesma pena, na forma prevista no caput, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Cumpre mandado de busca e apreensão após 21 horas e antes das 5 da manhã. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com intuito, crime formal, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, omitir dados ou informações, ou divulgar dados ou informações incompletos, para desviar o curso da investigação, na diligência ou do processo. Constranger sobre violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada, admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o lugar ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Detenção 1 a 4 anos, mais multa, além da pena correspondente à violência. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, ou seja, sem ordem judicial, em regra. Detenção 1 a 4 anos. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional, bem como de infração administrativa, detenção 6 meses a 2 anos e multa. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, desde que devidamente justificada. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Detenção 1 a 4 anos e multa. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar o interesse de investigado. 6 meses a 2 anos, detenção. Dar início ao proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Muito importante esse artigo, veja bem, sem justa causa fundamentada, ou seja, a fundamentação, inclusive para dar início à persecução penal, ou seja, até para começar a se investigar, não pode ser a esmo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena, detenção 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, qualquer tipo de diligência, notadamente acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado,
Ao inquérito, pode sim o advogado ter acesso, ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, bem como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal, vedada a arbitrariedade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Aqui eu saliento o seguinte, olha o texto que eu grifei, extrapole exacerbadamente, quer dizer, tem que ser fundamentado, mais uma vez. O que é exacerbadamente? Né? É uma coisa assim, aviltante, muito maior. Então isso tem um aprofundamento diante do processo que foi instaurado para que não haja abuso. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tem requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Detenção, 6 meses a 2 anos e multa. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social. Atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Do procedimento. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei o Código de Processo Penal subsidiariamente. Disposições finais. Decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação, da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. No caso, o juiz da execução, né? Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. 2 a 4 anos de reclusão e multa. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput, com objetivo não autorizado em lei. Os efeitos da condenação para os crimes previstos, praticados por servidores públicos, com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência, a perda do cargo do mandado ou da função. Nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado. Alterou a lei dos advogados. Detenção, 3 meses a 1 ano e multa. Relembrando, são direitos do advogado, agora modificados, reforçados. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia,
para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa asseccional da OAB, em qualquer caso, não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta, em prisão domiciliar. Então mudou, o advogado então não pode ir para a cela comum. Essa lei entra em vigor 120 dias após sua publicação, que foi em 5 de setembro de 2019. Um abraço a todos.